Gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Jade, sou aluna da Faculdade do Futuro, do 7º período de Ciências Biológicas, e eu estou gravando essa aula hoje para o Laboratório de Zoologia, ministrado pelo nosso professor e coordenador, Abel Moll. E hoje eu escolhi o tema das cobras. Nós vamos falar um pouquinho sobre as cobras, sobre o sistema delas, modo de vida, quais as cobras são venenosas. E vamos lá. Para iniciar, eu trouxe para nós a classificação científica, que nós temos o domínio, que é eucariota, o reino Animalia, o filo Chordata, a classe, que é a cobra, um réptil, como sabemos, a ordem Escamata e a subordem Serpentes. E o que eu achei mais interessante é que essa subordem serpentes, porque antigamente as pessoas acreditavam que cobras e serpentes eram animais distintos. Acreditavam que as cobras eram aquelas que não tinham veneno e as serpentes eram aquelas que tinham veneno. Só que com o passar dos anos e estudos também se aprimorando, a gente chegou à conclusão que não, que isso é um mito, que as cobras têm veneno sim. E nós podemos dizer que cobra e serpente é o mesmo animal. Vamos lá. Conhecida como animais de sangue frio, como eu tinha dito, as serpentes são répteis e pertencem à ordem Escamata, que são animais que possuem escamas, sendo conhecidas popularmente como cobras, que eu já expliquei para vocês. Deduz que as serpentes evoluíram a partir dos largatos, que se enterravam no solo e que seu corpo alongado e desprovido de patas seria apenas uma adaptação a esse modo de vida. Porque na escala de evolução, pesquisadores chegou a essa conclusão. E se você olhar com atenção nessa foto aqui, modéstia à parte, eu achei ela super interessante, você pode ver que a cobra está perfeitamente, no início do desenho a gente vê perfeitamente uma cobra e no final a gente ainda vê a adaptação das perninhas, que ainda era um largato. A gente vê o corpo da cobra com 2 patas no final, que entende que era evolução, que hoje se tornaram as serpentes que nós temos hoje e que elas vieram sim dos largatos. E como a gente pode, aquele dito popular, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então essa imagem deixa assim tudo bem claro pra gente. Vamos lá. As serpentes endêmicas de clima quente são ovíparas, enquanto que algumas espécies de climas temperados são vivíparas. Nas espécies vivíparas, os ovos eclodem dentro do corpo da mãe. Durante a vida, esses animais trocam de pele inúmeras vezes e esse processo é chamado de muda. Aí aqui a gente tem algumas imagens, olha, da cobra passando pela muda, que é aquele processo que ela troca de pele e ela passa por ele inúmeras vezes no ano. A gente pode ver aqui no primeiro desenho ela saindo da pele antiga, no segundo processo também. E nessa terceira fotinha aqui, dá pra ver direitinho, ficou a cabeça da cobra direitinho, dá pra gente ver como que é interessante. E o mais interessante que a gente tem cores de animais diferentes, a gente tem espécies diferentes aqui nas fotos, e toda vez que acontece a muda, a gente pode ver que a pele da cobra sai transparente. Olha que interessante. Achei super interessante esse processo de muda. E como eu havia dito antes, isso acontece com as cobras mais de uma vez no ano, várias vezes, E uma característica muito interessante da serpente é a capacidade que ela tem de abrir a mandíbula para ingerir presas muito maiores do que ela mesma. Quantas vezes a gente já viu isso, Em filmes, em vários relatos, até mesmo na televisão, que a cobra dá o bote, engole um cachorro, engole uma capivara, engole até muitas vezes os ratos, que ratazana, que é muito maior que ela.
muito mais gordinho e ela consegue abrir, né? Ela tem a capacidade de abrir a mandíbula e, além disso, ela tem uma grande mobilidade, que o animal pode estar atrás, pode estar em qualquer lugar que a cobra dá o bote e come o animal e faz a deglutição dele inteiro, né? Engole o animal por inteiro. E isso se deve à mobilidade que esses animais apresentam na mandíbula, que, em virtude de uma dupla articulação entre o crânio e a mandíbula e um osso chamado quadrado, proporciona a eles uma abertura bucal maior que um ângulo de 150 graus. Então, assim, é uma coisa surpreendente que a cobra faz para engolir a presa. Aí aqui nós temos uma fotinha, né, que mostra a boca da cobra fechada, mostra o osso quadrado, tá bem marcadinho aqui, e mostra a abertura da mandíbula aqui, que a mandíbula pode abrir a fazer mais que 1 grau de 150, né? É interessante lembrar que as serpentes possuem as duas metades da mandíbula livre, não é igual nós, que é adaptada de outra maneira, né? Sendo que ela fica presa apenas por um ligamento elástico, permitindo uma grande abertura lateral e fácil deglutição. Então, na bocada da cobra, a serpente ela já consegue engolir a sua presa. Depois de se alimentarem, as serpentes entram em estado de torpor, em virtude da digestão do alimento. Esses animais têm um processo digestivo muito eficiente e conseguem absorver tudo o que necessitam, exceto pelos e garras, que são eliminados juntamente com o excesso de ácido úrico. Aqui a gente tem a serpente no processo de torpor em virtude da digestão do alimento, né? Esse processo de torpor é como se fosse a hibernação, né? Igual o urso hiberna, outros animais hibernam assim que a serpente acaba de engolir aquela presa, enquanto ela está fazendo a digestão dela ali, ela fica completamente em processo de torpor, ela fica completamente hibernada. As serpentes são animais dotados de pálpebras transparentes e desprovidos de canais auditivos, sendo capazes de sentir as vibrações do solo através do seu esqueleto. Então, como que a serpente vê que alguém está se aproximando, que tem algum animal ou algo do tipo? É pela vibração do solo. Pela vibração do solo, ela consegue sentir se a pessoa está perto, se a presa está perto ou não. Além dela possuir a língua com as duas ramificações, que é conhecida como língua bífida, que tem a função de tato e olfato. Aí aqui a gente tem uma figura, né? Figura mostrando a língua, como se diz, com duas pontas, bífida, que serve para a cobra como tato e olfato. Por isso que, né, muitas pessoas, que a cobra tá assim, assada, agora que a gente tem essa explicação para ela. Muitas serpentes possuem glândulas produtoras de veneno na cabeça, responsáveis pela produção da peçonha, ou seja, o veneno. E também um ou mais pares de dentes no maxilar superior, dotados de um canal por onde sai o veneno. Esses venenos são produzidos com substâncias de natureza proteica, como as neurotoxinas, que afetam e destroem as células do sistema nervoso, levando à morte. Temos também as hemotoxinas, que causam hemorragias, e as enzimas proteólicas, que destroem os tecidos. Por isso que uma picada de cobra, né, ou de serpente pode ser, se o indivíduo não for socorrido a tempo, assim que ele for picado, não tiver os devidos cuidados, né, a pessoa pelo menos não tiver um conhecimento básico do que ele deve fazer,
O veneno se espalha sim pelo corpo, pode levar à morte ou pode causar hemorragia, ou senão ele destrói tecidos. Então, por isso que ele pode ser mortal, por causa das toxinas encontradas no veneno da cobra. Em quase todas as cobras peçonhentas, podemos encontrar uma depressão localizada entre cada olho e a narina, que é chamada de fosseta lacrimal ou fosseta loreal. Esse órgão é especializado em sentir as variações da temperatura, o que permite a serpente saber se há ou não a presença de outro animal. Então, essa fosseta, né, ela é encontrada nas cobras peçonhentas, que olha aqui, ela está marcada pela seta, que é encontrada em algumas serpentes peçonhentas. Ela fica entre a narina aqui, o olho e a narina. Que aí o animal dá para saber se está vindo outro predador, coisa do tipo. Muitas serpentes venenosas não apresentam nenhum órgão capaz de injetar esse veneno. No entanto, serpentes como a naja são capazes de injetar o veneno, como também expeli-lo em jatos que pode alcançar até 3 metros de distância. Por causa desse hábito, essas serpentes são chamadas de cuspideiras. E eu achei bem interessante essa foto dessa naja cuspideira, gente. Quando ela não pode, mesmo que ela não morda a pessoa, se ela expelir o veneno dela e cair no olho, na boca, em alguma... Ai, fugiu o nome agora. Tem algum contato, né? Com um animal ou até com um humano mesmo, a pessoa, ela é atingida por esse veneno e esse veneno vai fazer mal para ela, entendeu? Aí aqui tem esse exemplo da naja cuspideira, que o veneno dela pode alcançar até 3 metros. Então, se ela vê alguma situação de perigo ali, mesmo que ela não consegue correr atrás, ela consegue jogar o veneno, né? As serpentes podem ser encontradas em vários locais. No solo, em árvores, em buracos, na água doce e também no mar, que são conhecidos como serpentes marinhas. Dentre as diversas espécies de serpentes, podemos citar a surucucu, a jiboia, a sucuri, urutu, cascavel, coral, que são algumas mais conhecidas. E eu trouxe aqui uma fotinha mostrando os diversos tipos de serpentes para poder finalizar a nossa aula. Olha aqui que bonitinho. Tem umas que é até bonitinha, né? Essa azulzinha aqui, achei ela muito bonitinha. Essa verde também. Gostei de todas. A gente olha assim, acha bonito, mas quero ver chegar perto dela, né? Mas então, podemos concluir. Nessa aula nós falamos um pouquinho sobre as serpentes, as cobras, falamos um pouco do modo que elas expelem o veneno, da questão delas serem venenosas ou não, falamos sobre a mandíbula, falamos da linguinha delas, porque que ela tem as 2 arestas, né? E eu espero que com essa explicação sucinta, vocês podem ter aprendido um pouquinho mais. E é isso, pessoal. Muito obrigada.